tudo bem? Vocês me ouvem? Muy bien. Eh, Darte la cordial bienvenida, Tania, a esta pequeña reunión que hemos pactado el día de hoy en marco de celebración de trabajo social aquí en Perú. La bienvenida a todos ustedes. Tengan muy buenas tardes. El día de hoy nos está acompañando Diana Borda. Ella tiene un doctorado en sociología y asimismo es magíster en servicio social. A continuación, ella nos hablará el día de hoy sobre la ética del trabajo social. Perfeito. Muito obrigada, né, a todos, todas e todes pelo convite, né, para estar aqui com vocês, né, estudantes, assistentes sociais em formação do Peru. Meu abraço a todos os estudantes do Peru. Bom, como me foi convidado, né, vou falar um pouco sobre a relação ética e serviço social no contexto brasileiro, né? Vamos entender qual é a perspectiva do que diz respeito à ética no serviço social no Brasil, né? No mundo, né, o serviço social vai assumir funções que são diversas, que são variadas, assim como na América Latina. Então, me reporto especificamente para o contexto brasileiro. Bom, para nós do serviço social no Brasil, que a partir do final dos anos 70, especificamente 1979 para cá, o serviço social adota a perspectiva crítica enquanto perspectiva hegemônica da profissão no Brasil. A perspectiva crítico-dialética, especificamente, de inspiração em Karl Marx, né? Na teoria social crítica de Marx. A partir daí, a nossa chave de análise, a nossa, digamos assim, o nosso óculos para enxergar a realidade vai ser esse óculos crítico. O que é que isso diz respeito à ética? Vejam, a categoria teórico-filosófica, ética, poderia ser analisada por diversas perspectivas, né? Existem autores que vão discutir a ética dentro de uma perspectiva aristotélica, outros que vão discutir a ética dentro de uma perspectiva existencialista. Tudo isso é possível e é legítimo. Entretanto, no serviço social brasileiro, nós fizemos a opção teórico-metodológica pela perspectiva crítica como chave de análise para a realidade social, para aquilo que nós chamamos de expressões da questão social. Então, a ética também será analisada sob essa chave de análise, que é a análise dentro da perspectiva crítica. Para que a gente possa entender a relação ética e serviço social, primeiro é importante que a gente compreenda as bases sócio-históricas de constituição da ética, né? Como essa categoria ela emerge na sociedade, como ela surge. Bom, dentro desta ótica, o trabalho ontológico ele é fundante do ser social. O trabalho ontológico vai ser uma categoria teórica central para essa discussão e para tantas outras. O trabalho ontológico, né, digamos assim, o ontológico, ontologia, seria em uma tradução resumida, um pouco simplificadora, como ontológico seria o estudo da essência do ser, né? Seria tentar estudar a essência do ser social. A grosso modo, obviamente que a ontologia é uma categoria bem mais ampla, mas só para que vocês possam compreender. O trabalho ontológico é o ato de transformação da natureza para atender às necessidades humanas. E ao passo que o ser humano transforma a natureza, ele se autotransforma no processo. O trabalho ontológico também vai permitir a mudança da mediação do homem com a natureza. Por quê? Porque antes do trabalho ontológico,
a mediação do homem com a natureza se dava de maneira instintiva, meramente instintiva, tal qual os outros, né, seres vivos, animais na natureza. A partir do trabalho ontológico, o homem vai estabelecer uma mediação com a natureza, mediada pela razão, pela racionalidade. Então, a razão é o que vai nos distinguir dos outros animais que compõem a natureza. E o que nos dota de razão será o trabalho ontológico. Apenas um parênteses importante. Inclusive, a professora Yolanda Guerra, no livro A Instrumentalidade do Serviço Social, ela vai dizer que existem duas grandes razões que fundamentam, né, a história e a formação da sociedade capitalista, que seria a razão formal abstrata, que é uma razão conservadora, burguesa, e uma razão emancipatória ou crítico-dialética, que é a razão dos indivíduos que estão situados na classe trabalhadora e que entendem que é necessário a transformação da sociedade. Fecha esse parênteses para voltar. Então, o trabalho ontológico, ele vai transformar o ser humano. Transformar o ser humano em quê? No ser social, né? É o trabalho ontológico que funda aquilo que nós conhecemos como ser social. E o ser social, ele vai fundar o comportamento ético-moral, que depois a gente vai fazer a distinção aí entre ética e moral. Em termos históricos, é importante a gente saber o seguinte: a partir do momento que o homem transforma a natureza, por exemplo, através da agricultura, através da irrigação, através do fogo, através da construção de metais, a partir do momento que o homem passa a dominar a natureza, ele vai transformar a natureza e ele também vai se transformar nesse ser social. E algumas necessidades vão surgindo nesse processo. Então, o homem que era nômade, ou seja, migrava de um espaço para o outro para atender às suas necessidades de sobrevivência, agora será sedentário, ou seja, ele vai se estabelecer em um espaço geográfico, em um território, e muito provavelmente ficará nele para o resto da vida e ele só migra se ele quiser. Por quê? Porque a agricultura possibilitou que o homem fincasse raízes no mesmo território. Porque agora ele não iria mais precisar migrar de um espaço para o outro para sobreviver, porque agora com a agricultura a comida, né, seria sempre abundante. A agricultura funda aquilo que nós chamamos de comunidade primitiva. Nós também podemos chamar de protoformas da sociedade. A comunidade primitiva é um modelo mais simplificador, mais simples do que virá a ser a sociedade complexa como nós a entendemos hoje. Essa vida em comunidade será uma vida coletiva e vai ser o primeiro momento onde os seres humanos vão precisar lidar uns com os outros para o resto da vida. E aí, quando esses seres humanos estão vinculados a uma comunidade, eles percebem que eles precisam criar regras de comportamento ético-moral para garantir uma convivência minimamente pacífica e garantir a sobrevivência, né, desta mesma comunidade. Porque lembremos, até este dado momento, não existiam qualquer regras de comportamento ético-moral. Não existiam leis, né? Então, o que é que impediria que um ser humano agredisse o outro? Nada, não existia nenhum mecanismo, né? Muito próximo àquela tese hobbesiana, o homem-lobo do próprio homem. Não exatamente assim, mas muito, né, alusivo a essa questão. Então, consensualmente, percebe-se que há necessidade de criar mecanismos de comportamento ético-moral, que estimulem um comportamento ético-moral para prevenir agressões e para prevenir
né, a própria extinção dos seres humanos. Nós vamos ter, né, algumas situações que são muito interessantes. Nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, da alteridade. A alteridade, que é essa categoria que diz respeito ao outro, né? Respeitar o outro indivíduo, mesmo que ele seja diferente de mim. A empatia, o se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar e na posição desse outro, como é que eu gostaria de ser tratada ou tratado, né? Nós vamos ter também aí o autodomínio, a capacidade de dominar as nossas paixões e os nossos instintos, porque é importante lembrar, mesmo que o trabalho ontológico tenha trazido a razão para os seres humanos, isso não quer dizer que nós abandonamos por completo os instintos. Os instintos ainda estão presentes em nós, seres humanos, porque, afinal de contas, não deixamos de ser animais e não deixamos de fazer parte da natureza. A diferença é que esses instintos ou essas paixões serão, digamos assim, filtradas pelo crivo da razão. A razão vai mediar, vai filtrar, vai peneirar esses instintos. Um exemplo, eu posso estar com muita raiva da fulana A. E aí, nessa hora de muita raiva, a minha vontade é de ofender fulana. Mas eu faço o exercício racional de pensar. Se eu fizer isso, quais são as consequências dos meus atos? Talvez eu perca uma amizade. Talvez ela me agrida. Talvez ela me processe judicialmente. Avaliando as consequências, eu decido. E às vezes a decisão é melhor não. Melhor calar e conversar em outro momento e resolver de maneira pacífica. Então, esse autodomínio é trazer os freios para as nossas paixões, porque todos nós temos instintos, sejam instintos positivos, né, como o amor, a alegria, a felicidade, a compaixão, como também temos instintos violentos, né, a raiva, o ódio, a agressividade. E esses instintos vão ser mediados pela razão. E a razão vai movimentar a empatia, a alteridade, o autodomínio, né, que é, de fato, controlar as suas paixões e fazer, digamos assim, uma avaliação mental das consequências dos meus atos, né? Toda vez que eu tomo uma decisão, que eu materializo uma ação, eu penso antes, né, a respeito dela. Eu vou pensar nas consequências. Isso é, inclusive, um elemento central do trabalho ontológico, que é a capacidade teleológica, ou de prévia ideação. O que é isso? É a capacidade mental de projetar idealmente. Ou seja, antes daquele objeto ou daquela ação se concretizar, eu já imaginei, eu já projetei idealmente na minha cabeça as consequências. E a partir daí, eu decido se é interessante ou não fazer. Por exemplo, antes de fazer um doutorado, eu vou pensar, eu vou projetar idealmente as consequências. Eu vou ter que dedicar um tempo para isso, eu vou comprometer muito da minha vida e a partir daí eu decido se vale a pena ou não fazer. Ou coisas mais simples. Eu vou fazer uma cadeira. Antes da cadeira existir materialmente, eu já a imaginei mentalmente. Então, eu vou fazer toda essa articulação e nós vamos ter aí, digamos assim, o início, né, de uma construção de um comportamento ético-moral. É muito importante dizer que isso vai sendo processualmente e historicamente, né? Isso não é da noite para o dia, isso leva séculos, né? As nossas primeiras regulamentações ético-morais, por exemplo, vão ser o Código de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi. Obviamente que hoje nós superamos, né, essas codificações, elas são consideradas ultrapassadas, tendo em vista que existe uma desproporcionalidade entre delito e pena, né? Então, imagine se nós vivêssemos em uma sociedade olho por olho, dente por dente, estaríamos todos sequelados, né? Não é interessante.
Mas foi necessário. Nós fomos evoluindo em todo esse processo. Hoje, né, o desenvolvimento das regras de comportamento ético e morais são muito mais sofisticadas, né? Hoje nós temos as constituições federais de cada país, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é, digamos assim, o código ético e moral, digamos assim, melhor desenvolvido até agora ao longo da história, né? Embora ele tenha, sim, fragilidades, embora ele possa ser melhorado e repensado, mas até o momento é o que tem de melhor na produção, né, de regras de comportamento ético e moral para a humanidade, né? Vale, inclusive, lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge após a Segunda Guerra Mundial, para que os males da Segunda Guerra Mundial não se repetissem, né? Então, com medo de que todos os horrores que ocorreram na Segunda Guerra voltassem a acontecer, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948, vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, é muito importante colocar, ética e moral, elas estão articuladas. Ética e moral são situações que estão umbilicalmente grudadas, né? Elas são síntese de uma mesma determinação, porém, são de naturezas distintas. A moral diz respeito a um comportamento mais individual, mais particular, mais, digamos assim, territorial de uma comunidade. A ética, ela é, em tese, universal, né? São valores universais que servem para guiar uma convivência minimamente digna, respeitosa e pacífica para a humanidade, independente das nossas heterogeneidades, das nossas idiosincrasias. Claro que existe toda uma crítica a respeito dessa perspectiva universalista, obviamente a gente poderia falar sobre isso em um outro momento, mas não é essa a discussão agora. Mas o que eu quero que a gente entenda é, ética e moral, embora se articulem e são visceralmente ligadas, elas são categorias distintas, diferentes, né? A moral diz respeito a essas regras de comportamento ético e moral, que diz respeito a uma perspectiva mais particular, ou de um grupo, ou de uma cultura. Então, o que é considerado, digamos assim, moralmente aceito no Brasil, talvez não seja moralmente aceito na Inglaterra, ou não seja moralmente aceito em Moçambique, né? Então, isso vai variar, né? Conforme a cultura, por exemplo. Já a ética, não. A ética, ela é universal. A ética, ela vai questionar, inclusive, a moral. Ela vai perguntar o porquê, né? A ética é questionadora. Não é à toa que a filosofia é o berço de nascimento da ética, porque vai trazer as grandes reflexões, porque vai questionar, porque vai tentar trazer um outro ponto de vista. Embora muitos acreditem que a ética seja uma fórmula para nos guiar para o que é certo ou errado, bom ou mal, isso não é verdade. A ética não vai trazer essas respostas. A ética vai trazer mais perguntas do que respostas. Ela vai nos convidar a olhar por um outro prisma, para olhar por um outro ângulo as situações. Por exemplo, a mentira, ela é socialmente questionável e, obviamente, com toda a razão. Mas a ética vai questionar. A ética, por exemplo, vai dizer, mas sempre a mentira é ruim? Para alguns, a resposta vai ser afirmativa. E aí, a reflexão ética, por exemplo, pode dar o exemplo e dizer, nem sempre. A mentira, embora seja moralmente questionável, ela pode estar a serviço de algum fim que seja interessante. Um exemplo, você está na Alemanha nazista, seu filho é judeu e bate um oficial nazista na sua porta, perguntando se o seu filho está na sua casa. Se você fala a verdade, você condena seu filho à morte. Se você mente, você preserva a vida do seu filho. Então vejam que não é tão simples, né? Não é tão simples dizer uma coisa está errada, uma coisa está certa. A vida em sociedade, ela não é binária, né? Ela não é
ou é isso ou é aquilo. Existe uma nuance enorme de interpretações nesse meio do caminho. E é isso que a ética quer propor, né? Quer fazer com que a gente olhe através deste novo olhar, de um olhar que tenta ser mais profundo. Inclusive, dentro da perspectiva crítica, nós temos esse cuidado de olhar uma expressão da questão social, um fenômeno, para além da aparência, buscando a essência. Ou seja, eu não vou me ater à aparência, eu vou buscar o que está por trás desse fenômeno. Qual é a essência do processo? Quais são as determinações que estão por trás? Bom, muito importante dizer e distinguir o seguinte: moral não é a mesma coisa que moralismo, tá? A moral são regras de comportamento que cada sociedade, cada cultura vai criar. Existe um ordenamento específico no Brasil, existe um outro no Peru, existe um outro na Argentina, e isso varia. A ética, ela é mais universal. Vamos trazer aí como exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Embora a ética não se limite a ela, mas como um exemplo para que a gente possa se guiar e entender um pouco melhor. O moralismo é a corrupção, é a corrosão da moral. O moralismo é a alienação da moral. É quando a moral ela é deturpada. Portanto, o moralismo é o discurso preconceituoso, é o discurso discriminatório, é o discurso intolerante. E é justamente tudo o que a ética e a moral luta contra. Nós lutamos, qualquer pessoa que defende um comportamento ético-moral, defende e luta contra comportamentos que são preconceituosos, discriminatórios e ou intolerantes, né? Então, é incompatível uma discussão ética e moral com discursos que são preconceituosos, com discursos que são intolerantes. É incompatível. Inclusive, a intolerância é uma total inabilidade para lidar com o outro. Esse outro que é diferente de mim. E a intolerância é esse não suportar a existência desse outro que pensa ou que vive uma existência diferente da minha. Logo, o intolerante quer a eliminação desse outro. Essa eliminação pode se dar muitas vezes de maneira física, outras vezes de maneira simbólica, né? No Brasil, nós somos campeões de feminicídios, ou seja, de mortes de mulheres por serem mulheres, por companheiros e ex-companheiros, né? É um exemplo de intolerância, né? Um crime de ódio. O Brasil também é líder, né, no assassinato de pessoas trans. Então, também é um grande exemplo da intolerância. É a eliminação física desse outro. Mas nem sempre essa intolerância ela desemboca na eliminação física. A eliminação física, digamos assim, que é a máxima potência que o preconceito pode chegar. Mas podem haver pequenas micro-intolerâncias, que é através da linguagem, das narrativas, é tentar silenciar o outro, né? É tentar descredibilizar o debate do outro porque eu não concordo com o outro, é criar fake news, né, para eliminar esse outro. Então, a eliminação também pode ser simbólica, né? E existe também nós vamos chamar de duas categorias de tolerância, né? Nós vimos a intolerância, né, que é a completa negação desse outro, mas existe a tolerância negativa e a tolerância positiva, segundo a professora Barroco, né, professora do Serviço Social, que é referência na discussão da ética no Serviço Social no Brasil. A tolerância positiva é, de fato, reconhecer que o outro é diferente de mim, talvez ele tenha escolhas, ele tenha orientações, ele tenha uma vivência diferente da minha, mas isso não inviabilize que nós nos respeitemos, né? Então, mesmo que ele tenha uma perspectiva de mundo diferente da minha, nós podemos conviver e nos respeitar, ok? Seguimos a vida. A tolerância negativa, na verdade, ela é o discurso da indiferença ou da hipocrisia. É o seguinte discurso: eu respeito, desde que fique longe de mim.
Ora, então você não respeita. Se você não consegue conviver pacificamente com o diferente, não existe tolerância aí. O que existe é hipocrisia ou indiferença. Então, esse discurso, eu respeito desde que fique bem longe de mim, é o que nós chamamos de tolerância negativa ou indiferença. No fim das contas, o que é que nós queremos? Nós queremos a tolerância positiva, né? Que é, de fato, saber que a sociedade é diversa, é heterogênea, é plural e que nós podemos conviver, né, uns com os outros de maneira respeitosa. Que eu posso conviver com vocês mesmo discordando, né? A discordância não precisa ser um fator de eliminação da nossa relação. Nós podemos discordar e ainda assim nos respeitarmos e sermos amigos e colaboradoras, tá? Então, é muito nesse sentido. Então, o comportamento ético e moral vai lutar contra, né, toda a expressão, né, preconceituosa, discriminatória, né, que nós vemos emergir no mundo, né? No Brasil e no mundo, isso vem com bastante firmeza. No serviço social, especificamente. Bom, no serviço social, a partir do movimento de intenção de ruptura, né, que se inicia no final da década de 70, né, e que, sobretudo, a gente vai ter em 1979 com o Congresso da Virada, que, na verdade, o seu nome é Terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que ficou popularmente conhecido como Congresso da Virada, vai ser, inclusive, o nosso primeiro congresso crítico da profissão. É dentro desse congresso que nasce o projeto ético-político do serviço social, que orienta a nossa profissão até hoje. Então, será através do movimento de intenção de ruptura de 1979 para cá, que o serviço social conscientemente opta pela ruptura com o conservadorismo e a adoção da perspectiva crítica. A partir daí, a nossa formatação ética e moral vai ser orientada pela perspectiva crítica. Então, não é qualquer ética que o serviço social defende. É uma ética crítica emancipatória. É uma ética que entende que a sociedade não é neutra e que as pessoas não são neutras. Todos nós temos um lugar e uma posição. Todos nós pertencemos a uma classe social. Até quem se diz neutro está assumindo um lugar e uma posição. Em geral, o lugar de quem vence. Então, nós do serviço social, orientados pela perspectiva crítico-dialética, entendemos que não existe neutralidade e fazemos uma opção ético-política clara em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Inclusive por nos reconhecermos enquanto classe trabalhadora também. Então, todo o nosso projeto ético no serviço social vai ser respaldado dentro desta perspectiva. Nós vamos ter a construção de 2 códigos de ética muito importantes que vão demarcar essa perspectiva crítica no serviço social. É importante que vocês saibam, no Brasil nós tivemos ao todo, no serviço social brasileiro, 5 códigos de ética, mas eu vou me focar nos 2 últimos. O Código de 1986, que vai ser o primeiro Código de Ética crítico da profissão, e o Código de 1993, que é o Código de Ética atual da profissão, que nós seguimos até hoje. O Código de 93 é o código que nós seguimos até hoje. Ambos bebem da perspectiva crítica, só que o Código de 1986, ele vai ter alguns equívocos interpretativos em virtude da aproximação enviesada com o marxismo, ou seja, de uma aproximação equivocada com o marxismo. Porém, isso se dá porque o contexto histórico em que o Brasil vivia ainda nessa época era de um fim de ditadura militar. Logo, os assistentes sociais e qualquer outro cidadão brasileiro não podia ter acesso à leitura de Marx por Marx, né? Ou seja, a leitura clássica do marxismo. Porque, obviamente, como vocês sabem, em regimes ditatoriais, em geral, autores, filósofos, pensadores, sociólogos que trazem essa dimensão crítica vão ser criminalizados e Marx, historicamente, sempre foi muito criminalizado, como, inclusive, continua sendo hoje no Brasil, tendo em vista que o Brasil vive hoje um regime, um momento bastante difícil, um processo de fascistização.
Então, por essa razão, os assistentes sociais não podiam fazer a leitura de Marx na fonte, porque podiam correr o risco de ser presos, torturados e até mortos, né? Então, qual era a estratégia? Era fazer a leitura de Marx por outras fontes, por outros autores, né? Que passavam pela censura sem ser percebidos. Então, a gente vai começar a ler Marx a partir de Adorno, de Althusser, né, de Horkheimer, enfim, que vão trazer interpretações que nós consideramos importantes, porém equivocadas do marxismo. Mas é o que nós tínhamos naquele momento. No entanto, a partir de 1988, quando o Brasil vive, né, o processo de redemocratização, ou seja, nós voltamos a ser uma democracia, o serviço social também vai dar um giro importante. Por quê? Porque agora nós voltamos a ser uma democracia, logo, nós podemos fazer a leitura de qualquer coisa, né, sem qualquer temor. Vai ser possível ler Marx na fonte, fazer leitura de Marx por Marx, né, o marxismo clássico, e essa leitura de Marx na fonte supera os equívocos que nós cometemos em 86. Então, em 1993, é criado o Código de Ética de 1993, que é uma revisão do Código de 1986. Vejam, o Código de 86, ele não é desprezível de maneira nenhuma. Ele é importante, mas como ele tinha alguns equívocos, carecia de uma revisão. E essa revisão ocorre com o Código de 1993, que é o código que nós seguimos até hoje, que vai ter princípios fundamentais. Então, o Código de Ética atual do Serviço Social, que é o de 1993, ele vai trazer linhas mestras, né, hegemônicas, como a defesa da democracia e da cidadania, da justiça social, da liberdade, da emancipação humana e a defesa intransigente dos direitos humanos. São princípios fundamentais que vão orientar o fazer ético do serviço social. Então, tanto os intelectuais que pensam o serviço social, quanto os assistentes sociais que estão no âmbito da materialização, da ponta, da prática profissional, do exercício profissional, vão ter no Código de Ética a sua bússola, né? Que é o seu parâmetro orientador para a sua prática profissional, que deve ser uma prática profissional crítica, comprometida com os interesses da classe trabalhadora e que defende princípios democráticos e de direitos humanos de modo geral. Fiz uma revisão zona, né? Muita coisa precisa ser dita ainda, mas eu vou abrir aqui para o nosso bate-papo, senão só eu falo e vocês não falam. Fiquem à vontade. Sí, Tania, ¿me logras escuchar bien? Sim. Muchas gracias por todo lo expuesto, como siempre tú, con unos temas tan interesantes, unos aportes magníficos para todos los estudiantes el día de hoy, ¿no? Son pocos los que han ingresado por el tema del horario, ¿no? Unos se encuentran trabajando, pero igual, muchísimas gracias por este aporte que nos has brindado. No sé si nos podrías recomendar algunos libros de los cuales tú has tomado la teoría para explicar el día de hoy, ¿no? Sobre la ética del trabajo social. Sim, claro, posso. Vou fazer a indicação. Eu acho que eu tenho até aqui. Deixa eu só pegar para mostrar para vocês. Tem. Eu vou indicar esse livro aqui, Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos, da professora Barroco, que é referência na discussão da ética no serviço social brasileiro. Tá? Então, vai ficar a indicação para vocês desse livro. E vou indicar também esse livro aqui, Serviço Social e Ética, Convite a uma Nova Praxis. Esse material ele é muito interessante. E não posso deixar, né, também de colocar o livro de Ética da Biblioteca Básica do Serviço Social. Esse livro, ele faz parte da Biblioteca Básica do Serviço Social. Ética, Fundamentos Sócio-Históricos, também da professora Barroco, são referências na discussão da ética no serviço social brasileiro. Então, esses 3 livros eu considero que são bem importantes. Eu posso mandar a foto para você, Leslie, no Instagram, para você compartilhar com o pessoal.
Mas para que vocês tenham digamos assim, uma noção. A pessoa de referência na discussão ética do serviço social no Brasil é a professora Maria Lúcia Barroco, tá? A professora Barroco, ela é a referência nessa discussão. E ela vai trazer uma discussão lukácsiana da ética. Por quê? Porque vocês devem saber que o marxismo clássico, ele se divide em 3 gerações. O marxismo de primeira geração, Marx e Engels. O marxismo de segunda geração, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo. E o marxismo de terceira geração, Gramsci, Lukács e por aí vai. Então, veja, dentro do marxismo clássico, quem vai fazer a discussão da ética é Lukács. Alguns falam Lukács. Vocês decidem como querem pronunciar. Então, quem vai trazer a discussão da ética dentro do marxismo clássico vai ser Lukács, né? Marx exatamente não faz a discussão da ética, ele não aprofunda essa questão. Quem vai fazer isso é realmente o Lukács. E a professora Barroco vai trazer Marx, obviamente, mas vai trazer uma interpretação lukácsiana da discussão da ética para o serviço social no Brasil. Por isso, ela é tão importante que ela vai, de fato, na fonte para fazer uma discussão filosófica, sociológica, teórica, muito, muito importante, muito densa, muito profunda, tá? Por esas recomendaciones que nos has brindado sobre estos libros, ¿no? Ojalá que nosotros los podamos adquirir en algún momento, de repente virtual, esos libros, para poder aprender un poco más sobre la ética, ¿no? Que existe, porque son diferentes perspectivas, ¿no? Tanto en Perú como se tiene en Brasil y en otros países, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, esperemos que nos sigan acompañando en nuestros eventos y nuevamente muchísimas gracias en nombre de todos los estudiantes de trabajo social de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Señor de Zipa. No sé si podrían encender sus cámaras, por favor, para la foto final. Sim. Eu que agradeço muito, muito obrigada a vocês, né, estudantes do Peru, né, acho que já a segunda ou a terceira vez que eu participo com vocês, eu sempre me sinto muito lisonjeada, muito obrigada, desejo muita sorte, muito êxito, muito sucesso, e no que necessitarem, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada.